conheçam a oração atribuída a São Francisco de Assis. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Numa outra parte, ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Na Wikipédia, nós encontramos o seguinte: a oração da paz, também denominada de oração de São Francisco, é uma oração de origem anônima, que costuma ser atribuída popularmente a São Francisco de Assis. Ela foi escrita no início do século XX, tendo aparecido inicialmente em 1912 num boletim espiritual em Paris, França. Em 1916, ela foi impressa em Roma, numa folha, que de um lado tinha a oração e do outro lado foi impressa uma estampa de São Francisco. Por essa associação e pelo fato de que o texto reflete muito bem o franciscanato, ou franciscanismo, esta oração começou a ser divulgada como se fosse de autoria de Francisco de Assis. Não dá para nós ficarmos entrando no mérito para saber se foi ele que escreveu ou se não vai nos trazer nada, porque o que importa para nós é a essência. Se alguém escreveu e isso foi atribuído a São Francisco, nós vamos respeitar e acatar e vamos resolver, verificar o que é que essa oração traz para nós. E num livro, Joana de Ângeles, livro Liberta-te do Mal, ela escreve o seguinte: refletir sobre a vida de Francisco de Assis, na realidade ela o chama de menestrel de Deus. E ela fala: refletir, então, sobre a vida de Francisco de Assis é uma oportunidade de recordar, de relembrar a época do Cristo, os momentos difíceis da Idade Média e o surgimento do Espiritismo na Terra, bem como nos permite avaliar o significado da paz e do amor. Na obra, essa já é uma outra obra, mas que Joana de Ângeles comenta, na obra Dias Venturosos, o espírito Amélia Rodrigues, através também da mediunidade de Divaldo Franco, informa-nos que Francisco de Assis é a reencarnação de João Evangelista e foi um dos maiores apóstolos de Jesus. João escreveu um dos evangelhos que compõem o Novo Testamento e foi o único dos discípulos que desencarnou de forma natural, sem que tenha sido morto cruelmente. João também escreveu o Apocalipse, que trata do período de transição planetária que estamos vivendo, embora esteja revestido de muita simbologia. João conheceu Jesus quando era bem moço, por volta dos 15 anos de idade, e dedicou toda a sua vida ao Evangelho. Após a crucificação do Cristo, foi viver em Éfeso, na Turquia, onde passou a pregar a Boa Nova, tendo convidado Maria de Nazaré para morar consigo. É bom lembrar que João foi o único narrador do Evangelho a registrar a conversa entre Jesus e Nicodemos, quando o Mestre enfatiza que é necessário nascer de novo para ver o reino dos céus, falando, portanto, sobre a reencarnação e sua importância na evolução espiritual da criatura humana. De personalidade gentil e amorosa, João regressa ao cenário do mundo físico no século XII, em Assis,
numa época de profunda miséria moral do ser humano, que estava distante de Deus e das propostas libertadoras de Deus. A Igreja Católica, à época, estava contaminada pelo luxo e pela indiferença em relação à miséria e ao sofrimento do povo. Por isso, Jesus o convidou a reconstruir a Igreja. Posteriormente, Francisco de Assis entenderia que o convite não era para reerguer fisicamente a igrejinha de São Damião, mas para chamar a atenção das autoridades eclesiásticas de que o amor ao próximo é a grande mensagem do Cristo para o mundo. Dessa forma, Francisco de Assis renunciou a toda a riqueza da família e vai com um grupo de amigos até o Palácio de Latrão, em Roma, onde viu o Papa Inocêncio III mergulhado em luxo e diplomacia, conseguindo apenas uma bênção e algumas palavras de encorajamento. É claro que aqui não está se fazendo nenhuma crítica à Igreja, absolutamente, mas foram momentos pelos quais a Igreja também passou, o que reflete muito a sociedade que vivemos. Francisco de Assis prosseguiu amando e servindo a todos, inclusive os rancenianos e os desprezados do mundo. Tinha um carinho especial com a natureza, pois amava os animais e os vegetais, sendo que, em algumas situações, os animais obedeciam às suas ordens. Seu espírito iluminou a grande noite da Idade Média, convidando-nos a uma vida simples e com pureza no coração. Ao desencarnar, em outubro de 1226, Francisco de Assis murmurou: "Fiz o que me cabia." E após suave e pausa, entrecortada pela respiração débil, concluiu: "Que Cristo vos ensine o que vos cabe." As irmãs Cotovias, algumas das quais ouviram-no cantar a palavra um dia no passado, fizeram-se presentes com outras, alegres com a libertação de Francisco, voando em círculo sobre a choupana modesta em que ele se encontrava na amada Porciúncula. Por essa razão, Joana de Ângeles, na obra Liberta-te do Mal, homenageia-o com o título Menestrel de Deus, que significa poeta medieval de Deus, haja vista que depois de Jesus, Francisco de Assis foi quem mais conseguiu viver o sentimento de amor, sendo para nós a expressão da simplicidade. A prece atribuída a Francisco de Assis é uma das mais belas e profundas, tanto que o Espírito Camilo, no livro A Carta Magna da Paz, de onde esse texto dando que se recebe, saiu, de psicografia do médium Raul Teixeira, além de tratar de outros assuntos, faz uma incomparável abordagem sobre a citada peça. Então, é dando que se recebe. Redação do Momento Espírita, com base no capítulo 20 do livro A Carta Magna da Paz. A visão de Francisco de Assis é profundamente importante, permitindo-nos a compreensão maior do modo como ele viveu pelos caminhos do mundo. O missionário incomparável lançou mão de instrumentos de vida muito especiais. Quais eram esses instrumentos de vida? As coisas simples de seu tempo. A percepção íntima de que, em última análise, ninguém é possuidor de coisa alguma no mundo das formas físicas, levou-o a continuadas renúncias e a uma viagem fundamental para dentro de si. No íntimo de seu ser, encontrava a orientação segura de Jesus a propor que procurasse conquistar a si mesmo, pois aí estaria a verdadeira riqueza, e uma riqueza que não pode ser usurpada por nenhum gatuno, nenhuma traça vai corroer, e que não vai sofrer
ferrugem, né? Não vai ser consumida pela oxidação. Essa é a verdadeira riqueza. Ele entendia isso e percebia como são fugazes, como são frágeis os haveres materiais, como são perecíveis, como são temporais, servem para o nosso momento que estamos vivendo aqui. Tudo é extremamente vulnerável à ação indomável do tempo. E nós percebemos também que o homem constrói e o próprio homem destrói. Quer dizer, então é uma coisa que nós não nos pertence. O pobrezinho de Assis está no texto, né? Nos clareia os caminhos, mostrando que devemos buscar sempre, em primeiro lugar, os valores que sejam atemporais, valores da alma. O que pertence à alma é aquilo que esta alma pode levar consigo, onde quer que vá, onde quer que esteja. Na conclusão do jovem de Assis, é dando que se recebe, não registramos nenhuma referência a qualquer coisa material, mas sim às doações da alma. E é assim que, pela lei de causa e efeito, concluiu que o que parte de nós é de fato o que a nós retorna. A sementeira é livre, mas a colheita é obrigatória. Nessa figura, nessa frase apresentada por Jesus, porque Jesus coloca, em Marcos nós lemos, né, mas tendo sido semeado, cresce. E em Gálatas nós encontramos, tudo o que semearmos, certamente colheremos, que isso foi Paulo quem disse, o que se oferece ao solo, o solo devolve. Ampliado, renovado, sejam aromas de flores, sejam espinhos. Porque a sementeira é livre. A escolha é livre, nós plantamos aquilo que nós quisermos. Agora ele diz para nós, né, semeemos simpatias e a teremos de volta. Em contrapartida, espalhemos farpas e as veremos de retorno. Distribuamos esperança e nos veremos esperançados. Semeemos agonia e poderemos contar com a ação do desespero logo mais. Ofertemos nosso tempo precioso para atender ao próximo e veremos que as preocupações do nosso próprio coração também estarão sendo atendidas. Doemos nosso sorriso ao mundo e o mundo dentro de nós sorrirá satisfeito. Perdoemos aquele familiar que falhou conosco mais uma vez e perceberemos que quando nós erramos, ou quando nós errarmos, encontraremos mais facilmente o alto perdão. Semeemos a paz, o otimismo em meio ao negativismo viciante dos dias atuais e colheremos tranquilidade em meio ao caos, silêncio em meio à balbúrdia ensurdecedora. É dando que se recebe, é doando-nos que receberemos a recompensa da consciência pacificada, cumpridora de todos os deveres para com Deus, o próximo e a nós mesmos. Amemos e nos estaremos amando. Perdoemos e estaremos nos perdoando. Experimentemos a doce exortação de Francisco de Assis e nos sintamos em paz desde agora. No mesmo, nas mensagens, né, da redação do Momento Espírita, tem uma que também tem esse título, é dando que se recebe. Um dia, um rapaz pobre que vendia mercadorias de casa em casa, ou de porta em porta para pagar seus estudos, viu que só lhe restava uma simples moeda de 10 centavos e estava com fome. Ele decidiu que pediria comida na próxima casa. Porém, seus nervos o traíram quando uma encantadora mulher jovem lhe abriu a porta. Em vez de comida, ele pediu um copo de água. Ela pensou que o jovem parecia faminto
e assim lhe deu um grande copo de leite. Ele bebeu devagar e depois lhe perguntou: quanto lhe devo? Ela respondeu: não me deves nada. E continuou: minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por uma oferta caridosa. Ele disse: pois te agradeço de todo o coração. O tempo passou. Quando Howard Kelly, o nome desse rapaz, saiu daquela casa, não só se sentiu mais forte fisicamente, mas também sua fé em Deus e nos homens ficou mais forte. Ele já estava resignado a se render e deixar tudo, mas mais uma vez os anos passaram. Anos depois, essa jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais estavam confusos. Finalmente a enviaram à cidade grande, onde chamaram um especialista para estudar sua rara enfermidade. Chamaram quem? O Dr. Howard Kelly, que naquela época vendia as coisas de porta em porta para pagar os estudos. Ele se formou. Quando ele escutou o nome do povoado de onde ela viera, uma estranha luz encheu seus olhos. Imediatamente, vestido com sua bata de médico, foi ver a paciente. Reconheceu imediatamente a mulher. Determinou-se a fazer o melhor para salvar aquela vida. Passou a dedicar atenção especial àquela paciente e, depois de uma demorada batalha e luta, pela vida da enferma, ganhou, foi vencedor. O Dr. Kelly pediu à administração do hospital que lhe enviasse a fatura total dos gastos para aprová-la. Ele a conferiu, a fatura, depois escreveu algo e mandou entregá-la no quarto da paciente. Ela tinha até medo de abri-la, porque ela tinha certeza que ela demoraria a vida toda para pagar aquela fatura, todos os gastos. Mas, finalmente, abriu a fatura e algo lhe chamou a atenção, pois estava escrito o seguinte: totalmente pago há muitos anos com um copo de leite. Assinado Dr. Howard Kelly. Lágrimas de alegria correram dos olhos da mulher e seu coração feliz rezou assim: graças, meu Deus, porque teu amor se manifestou nas mãos e nos corações humanos. Na vida, nada acontece por acaso. Então vamos pensar bastante no que nós estamos fazendo hoje. Porque o que nós fizermos hoje pode fazer a diferença na nossa vida amanhã. É isso. E assim, dando continuidade, apesar de ter mais uns minutinhos, realmente o tema é bastante bonito, bastante interessante e bastante evangélico, envolto em muita luz. E a espiritualidade é que assiste desta forma. E assim, abrimos a vocês o espaço para perguntas. Quem realmente tiver alguma colocação, alguma pergunta para fazer, esteja à vontade. E realmente os exemplos colocados faz com que a gente pense bastante, A primeira reação nossa, a primeira atitude nossa é endurecer o coração e fechar a porta e falar não, para tudo. Seja por uma situação semelhante, citada agora, seja para amigos, parentes, principalmente dentro do nosso lar, para questões pequenas que muitas vezes ignoramos, Achamos que o pai, a mãe, o filho, a filha, o marido ou a mulher, ao fazer pequenas solicitações, nós ignoramos todas essas coisas, Então temos que refletir maduramente que toda a ação nossa no presente realmente traz resultados no futuro. Resultados positivos, muito bem citados, e resultados às vezes tristes, negativos e cheios de dor e sofrimento. E assim a gente tem que maduramente pensar, Por mais egoístas que sejamos, por mais duro que seja o nosso coração, temos que ver e pensar na vida futura, no amanhã, e principalmente nos valores da alma, valores esses
e realmente ninguém rouba, né? E apenas enriquecemos. Quer acrescentar mais alguma coisa, Maria? Nós estamos dando mais um minutinho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Washington. Uma colocação, né, Washington? Ritinho. Esse tema, nessa época agora, nos chama a reflexão, né, pelos momentos que estamos passando, por tudo aquilo que está envolvendo a nossa dia a dia, aqui no Brasil, no mundo. Nós estamos vendo que, apesar de todas as dificuldades, sempre existe uma mão caridosa, né? Sempre aparece alguém que estende a mão. Essa é a bondade que ainda impera no coração do homem, apesar de ter muitos malefícios, muitas pessoas que querem prejudicar, então sempre tem alguém que levanta e estende a mão, e ajuda, levanta, tira a poeira, nos suporta, cura as nossas feridas, nos dá força para continuar, sem esperar nada em troca. E existe dentro de nós essa pessoa, está dentro de nós. Então o exemplo que vem aqui de nós é exemplo para ser seguido, para ser amplificado, para levar aqueles que ainda acreditam que podem mudar, podem fazer a mudança. É o dar sem esperar nada em troca, é auxiliar o teu próximo sem esperar, não quer nada, é simplesmente pelo fato de poder ajudar. Porque aí você cresce, você passa a ser mais humano, desenvolve mais amor. Então todos os dias, sempre alguém estende a mão para nós. Cabe a nós estendermos essa mão ou não, né? Então, o trabalho envolve a todos. Cara, todos os exemplos, por menor que seja, na pequena criança que divide o pouco que tem com aquele que nada tem, né? Como o grande também que ajuda, sabe? Distribui do que tem para ajudar, né? Então, todos os dias nós temos esse exemplo. Essa é a vantagem. Eu acredito que sempre vai aparecer alguém que vai estender a mão para nos ajudar. Deus, na sua sabedoria infinita, através dos seus anjos que Ele coloca no nosso caminho, nos mostrando o caminho que temos que ter seguido, né? Então, vamos dar o que nós temos de melhor para ajudar e ajudando, automaticamente nos ajudando. Nós somos ajudados automaticamente. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, uma colocação? Ok, Maria. Obrigado pela sua palestra. Graças a Deus. Boa tarde a todos. Uma boa Realmente, Deus, né, assiste aos homens pelos próprios homens, né? Não há milagre, não há mistério. Ou seja, nós mesmos é que nos ajudamos. Aqueles que estão mais adiantados vêm em auxílio àqueles que estão menos adiantados. E aqueles que estão menos adiantados deveriam realmente apoiar, né, esses que ajudam para facilitar o trabalho, a tarefa, né? Então a bondade divina realmente socorre a todos nós, mediante o nosso merecimento. Porque entende que através da nossa vontade, do nosso querer, que se desperta a cada existência, amplia a cada existência, a gente consegue realmente entender Deus, as suas leis e fazer a nossa parte, né? E assim vamos nos recolher mais uma vez para passar as vibrações. Vibrar significa irradiar de nossos corações pensamentos positivos, sentimentos elevados de paz, amor e reconforto a favor daqueles irmãos mais carentes e mais necessitados. Assim, primeiramente vibramos para que haja paz no mundo, a paz entre as nações, a paz entre os homens, que haja paz em nossos lares, pela nossa compreensão que temos que ser pacíficos.
Vibramos intensamente saúde, equilíbrio, harmonia dos corpos físicos, principalmente, para os hospitais, os doentes que se encontram nos hospitais, nas santas casas, pronto-socorros dos mais diversos, em seus leitos de dor, que a bondade divina, através dos bons amigos espirituais e através dos médicos terrenos também, possam ali levar o lenitivo, o alívio, o conforto a esses irmãos. Vibramos muito amor, muita luz, muita paz para os doentes do espírito que se encontram no umbral, nas trevas, no vale dos suicidas, que se encontram entre nós, aqui na Terra, através desses nossos irmãos encarnados, que estão perdidos em seus vícios, perdidos por não encontrar sentido em sua vida. Que a bondade divina, visitando os homens, possam levar-lhes a confiança em Deus acima de tudo, a confiança e o amor ao próximo, por entender realmente que Deus socorre os seus semelhantes, os seus filhos, através de outros filhos seus. Levamos assim também vibrações de harmonia, de entendimento, entre as diversas religiões, os seus diversos líderes, para que, unificados no Cristo, possam realmente levar a mensagem do Evangelho a todos os povos, mostrando o valor da vida espiritual, o entendimento da justiça divina e a beleza que é a multiplicidade das existências, onde podemos dar continuidade no ponto em que paramos. Que esses irmãos que representam a verdade possam, amparados pela sabedoria divina, ministrar as verdades de conformidade com o seu tempo. Vibrações intensas de amor, paz e reconforto, vibrações oriundas do coração pacífico do nosso irmão Francisco de Assis, possam envolver esta casa, este ambiente, saturando os bons espíritos e a nós, para recebermos o passe e irradiar esse passe àqueles que ficaram em nossos lares. Que os nossos problemas, as nossas preocupações, envoltas em luz do entendimento, do discernimento, possam permitir abrandar os nossos corações, ampliar os nossos sentimentos no bem e fazer a nossa parte conforme Deus espera. Graças a Deus, que assim seja. Pedimos mais uma vez a todos que continuem com o pensamento positivo, pensamento confiante, para aguardar o passe. Sentados na cadeira para receber o passe, o primeiro impulso é de agradecimento a Deus. Através da prece, nós pedimos, agradecemos e louvamos. Que assim seja. Então, quem vai receber o passe magnético, que tem a papeleta, realmente pode fazer a fila, né? Que vamos chamar na sequência.